Fala galera, tá começando mais um podcast aqui, Andando com o Mestre. E antes de eu apresentar para vocês aqui minha convidada de hoje, eu quero convidar você aí que tem gostado aí do nosso conteúdo, esse conteúdo tem edificado a sua vida. Quero convidar você a curtir aí, a compartilhar aí com seus amigos esse conteúdo, né? Se inscrever no nosso canal Andando com o Mestre. Não deixe de passar pelo nosso canal e se inscrever nele, tá bom? E hoje eu tenho a honra, né, de receber aqui ela, a Janaína Rezende. Um prazer, uma honra mesmo de poder te receber aqui no nosso canal Andando com o Mestre. Bom, a honra é toda minha. Como eu estou feliz, né? De receber esse convite, de estar aqui, porque eu já estava acompanhando alguns podcasts, né? E achando tão lindo esse trabalho. E hoje estou aqui. Me sinto muito honrada por estar aqui, sim. É uma honra, assim, né? A gente vai caminhando e Deus vai colocando pessoas, né, no nosso caminho, nessa caminhada. E foi uma honra mesmo poder conhecer também o projeto que você desenvolve, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas antes disso, eu quero perguntar para você como que começou essa caminhada com o Mestre Jesus, né? Como que você começou a andar com o Mestre Jesus? Bom, eu morava em Brasília, literalmente lá na Ceilândia. E minha mãe não era cristã, na verdade ela era cristã, mas quando ela casou ela se distanciou da igreja. Eu cheguei a ser apresentada na igreja, mas não frequentávamos, ia com as minhas tias de vez em quando. E quando meu pai faleceu, eu ia fazer 9 anos de idade. E minha mãe resolveu vir embora da Ceilândia, ela resolveu mudar de lá porque a fama, né, da cidade e tudo, ela falou assim, não, eu vou embora para Formosa, porque eu tenho um parente em Formosa, e vamos mesmo, mãe, se a senhora for, eu vou ser crente lá em Formosa. Mas e quando eu vim, eu não queria nada, não queria saber disso, mas um dia, indo à igreja, o meu primo aceitou Jesus naquele dia, eu falei assim, meu Deus, se o meu primo aceitou Jesus, ele era mais velho do que eu e tudo, ele aceitou Jesus, então, automaticamente, eu vou ter que aceitar a Jesus também. Então, eu fui naquela força, porque ele foi. Só que ele não firmou. Isso eu tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos de idade, né, na adolescência, e aí eu me enturmei com os adolescentes da igreja, no trabalho dos adolescentes, e dali eu fui caminhando com o Mestre. Eu vejo assim realmente que Deus teve muita misericórdia de mim, me agarrando ali. Foi momentos muito especiais. Eu fui batizada logo na minha adolescência também, em um desses congressos de adolescentes que nós vamos, né, que a igreja proporciona. Como isso é tão importante para a vida de quem está começando ali a caminhar com o Mestre. Assim, né? Vários podcasts aqui que a gente já gravou, várias pessoas. Eu sinto assim um tocar de Deus muito especial na infância, ali na adolescência. E como isso é importante, né? Os pais estarem assim motivando seus filhos a ir à igreja, a procurar assim, a ler a palavra de Deus, a pregar o evangelho, né, para eles. Isso é muito de uma fundamental importância assim que os pais eles tenham essa motivação em pregar o evangelho, anunciar o evangelho para os seus filhos, né? Porque isso vai enraizando no nosso coração, vai ficando ali no nosso coração de uma forma que, no momento certo, o Senhor Jesus, ele nos chama, né? Como te chamou ali nesse momento na sua vida, e ele nos chama. Com certeza, como isso é importante, como é importante os pais invertirem esse tempo, né, na vida dos filhos. E como é importante também a igreja ter esse trabalho, porque hoje, se você bem prestar atenção, nem todas as igrejas têm um trabalho específico com o Ministério Infantil e depois com adolescentes, muitas das vezes. E quando tem o Ministério Infantil, eles vão direto para os jovens. E isso é importante ter esse trabalho
Contínuo, na igreja. né? Contínuo. Há uma quebra aí ou você não tem um trabalho de criança e já vai direto de adolescente para jovem, ou você não tem de adolescente e vai de criança para jovem, né? E às vezes quebra essa etapa. E esse quebrar a etapa que às vezes faz com que muitos saiam da presença do Senhor. Verdade, porque eles se perdem. Eles se perdem porque eles ainda não estão prontos para viver uma fase que eles está sendo imposto aí para essa fase. E o mundo lá fora acaba influenciando de alguma forma, né? As amizades, dentro da escola, em cada lugar que esses jovens, esses adolescentes vão, eles acabam sendo influenciados, né? Porque não tem exatamente essa base dentro da igreja, né? Com certeza, precisa ter essa base na igreja. A igreja é importante, sim, mas vem a importância também dos pais entenderem isso, entender a sua importância, entender a importância de você, primeiramente, porque se você não tem a igreja, mas você é o pai, você é responsável. Uhum. E depois que você aceitou Jesus lá, levantou sua mão, né, e tudo, como foi essa caminhada com o mestre até agora, nesse momento, assim? Como que deu essa continuidade dessa caminhada com o mestre Jesus? Bom, eu continuei, né, ali com o departamento de adolescente. Isso foi muito importante para mim, foi muito importante na minha vida. E depois eu não queria sair dos adolescentes. Eu não queria passar para a minha outra fase, que era a fase dos jovens. Não queria, literalmente. Mas daí eu comecei já um namoro mais sério, um namoro que eu ia casar. Eu já estava ali com os meus 17 anos e eu ia casar. E aí eu falei assim, agora eu vou ter que sair dos adolescentes, eu vou ter que passar para os jovens, porque como que um adolescente vai casar? E aí eu passei literalmente para os jovens por esse motivo, porque eu queria casar. Mas, e eu casei muito novinha, eu tinha apenas 18 anos, mas eu já tinha minha fé firmada em Cristo, estava muito bem firmada, eu já sabia exatamente do que eu queria, mas existiam tantos sonhos, é a fase da gente sonhar tanto, não é mesmo? Como nós sonhamos, como nós desejamos coisas, almejamos coisas, e a Janaína casou tão nova, com 18 anos, eu ainda não tinha nem começado minha faculdade ainda. Só comecei a faculdade depois do meu casamento. Depois que já tinha 6 meses de casada, que eu ingressei na minha faculdade. E graças a Deus que eu tive um esposo que não me impediu, né? Que muito dos casos a gente vê que os esposos impedem, né? De estudar, de dar continuidade. E dentro desse casamento assim, hoje, você olhando para trás, qual que seria o conselho que você daria para os jovens de hoje, né, as jovens de hoje que casam com 18, 17 anos? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pedir para o Senhor, conversar. Antes de você encontrar a pessoa certa para você, ore. Ore e pede para o Senhor, porque é incrível. Porque Deus nos dá aquilo que nós estamos pedindo para Ele. É tão incrível que Ele dá especificamente do jeito que você pediu. E quando você esquece de pedir algum detalhe, aí Ele vai mandar do jeito dele, não do jeito que você pediu. Mas por quê? Não foi porque você não pediu, mas foi porque simplesmente você esqueceu. Ou então vai aparecer qualquer pessoa e você vai pegar ali, né? E depois vai ficar reclamando com Deus, né? Vai reclamar com Deus. E é incrível que eu lembro especificamente das minhas orações e da maneira que eu orei, o Senhor me concedeu. E aí eu brinco ainda com meu esposo, eu falo assim, nossa, eu esqueci de falar pro Senhor que eu queria um esposo alto. E aí ele me deu um esposo baixinho, que o meu esposo, ele, assim, uns 2 dedinhos mais baixo do que eu. E aí ele fica rindo, e hoje o meu filho ri até por causa disso. Mas o conselho que eu dou, ora, vai pro joelho, pede pro Senhor, porque Ele vai te conceder aquilo que o desejo do que tem no seu coração. Ele vai te dar. E é legal você falar isso, porque eu creio assim que quando você ora, né?
e você pede para o Senhor, você ali coloca as suas especificações, você coloca ali aquilo que você quer e tudo mais. Isso também é uma forma de, quando vier as dificuldades, você ter convicção no seu coração ali, né? Não, isso aqui foi o que eu pedi para Deus, é o que o Senhor me deu. E isso não nos livra de nós termos dificuldade no nosso casamento, né? Não nos livra de nós termos, mesmo sendo aquilo que a gente pediu para Deus, mesmo sendo aquilo que Deus nos deu, isso não nos livra de ter dificuldade no nosso casamento, né? Eu creio que você estava me contando que vocês vão fazer 22 anos, né, de casado. E eu creio que nesses 22 anos teve muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Mas essa convicção de que foi Deus que me deu, então assim, cara, vou permanecer até o fim, porque foi Deus que me deu. E Deus, Ele só vai nos dar aquilo que é bom, né? A palavra fala assim, que o Senhor, a sua vontade, né, ela é boa, perfeita e agradável. Então assim, tudo aquilo que o Senhor nos dá é bom. Mesmo que passamos por dificuldade, a gente vai permanecer, né? É mais ou menos o povo ali, quando saiu do Egito, né? Foi para a Terra Prometida, quando chegou lá, que Josué foi olhar, Josué olhou com os olhos daquilo que o Senhor estava dando, né? Nossa, lá tem parreiras que dão uvas gigantes e tal, a terra é muito produtiva, tudo que a gente plantar vai dar e tudo. Mas as outras pessoas já olharam com um olhar de, não, mas lá tem gigante, a gente vai morrer e tal. Mas se Deus estava dando, Deus não era capaz ali, né, de matar, de ajudar aquele povo, como ajudou depois, né, a entrar na Terra Prometida. Então eu creio que é isso, né? Com certeza. Eu completei, na verdade, já 22 anos, no mês passado, dia 29 de julho, completamos 22 anos de casados e tivemos, sim, muitos altos e baixos, muitos. Teve momentos de eu pensar realmente em desistir do meu casamento, mas na hora que eu lembrava da promessa, na hora que eu lembrava que eu tinha orado, na hora que eu lembrava que o Senhor me concedeu e que eu ia desistir da aliança que eu tinha feito, não com o homem, mas da aliança que eu fiz com o Senhor primeiramente. Então, isso me deu forças para não desistir e continuar. E realmente, hoje eu vivo completamente outra história, totalmente diferente, porque eu lutei, eu guerrei, eu persisti em manter o relacionamento, manter o casamento firme. E é legal isso, que Paulo vai dizer assim, que a perseverança, né, vai nos gerar um caráter aprovado. Então, se a gente não perseverar em Cristo, né, quando vem essas batalhas, as lutas, as dificuldades, como que vamos ter um caráter aprovado se na primeira luta que vier a gente desistir, né? Como que a gente vai ter um casamento aprovado, né? Como que a gente vai ter filhos abençoados se no primeiro aí a gente desiste? Como que a gente vai ter um trabalho abençoado, aprovado pelo Senhor se a gente desiste? Então, a persistência, né? Ser perseverante é que nos faz ser aprovado pelo Senhor, né? Com certeza. E você me falava assim que dentro disso aconteceu um milagre na sua vida, né? Que foi o seu filho. Conta para nós um pouquinho desse milagre que o Senhor fez na vida de vocês. Bom, na verdade, eu volto lá para o início do meu casamento. 18 anos, sonhadora, né? Quantos sonhos! E eu casei com 2 grandes sonhos na minha vida. Eu falei assim, o primeiro sonho era passar num concurso. Primeiramente porque a família do meu esposo, ela é de empresários. Os homens são todos empresários. Tanto os meus cunhados e concunhados, todos, sem exceção. E as mulheres todas funcionária da fundação, professora do GDF, todas. A Janaína mais nova, que é casada com caçula da família. Então, a mais nova entrando, então ela se sentia, não que alguém me cobrou algum dia, ninguém nunca cobrou, mas eu sentia que eu tinha que passar também. Eu não poderia ser a exceção da família. Então, a Janaína vai passar e pronto. Eu nenhuma vez eu pensei que eu tinha que orar e perguntar para o Senhor quais eram os planos dele para a minha vida. Eu simplesmente projetei o meu plano e pronto. E foi. E o segundo sonho de toda
Moça, quando casa, é ter filhos, né? O segundo sonho era ter filhos. E aí, eu já trabalhava no Ministério Infantil da minha igreja. E nessa peleja de estudando para o concurso, mas nunca, não estava acontecendo, não vinha. Aí eu resolvi, já que eu não passo no concurso, então eu vou ser mãe. E foi no ano que eu já terminava a minha faculdade, então eu vou engravidar, vou ser mãe. Só que não vinha, simplesmente não vinha em nada, e eu sonhava com esse dia. E aí eu comecei a imaginar, porque no Ministério Infantil, a gente cuidando dos filhos dos outros, das crianças dos outros, eu sonhava, na IBF eu vou fazer a inscrição do meu filho, na IBF eu vou fazer a camisetinha para o meu filho participar da IBF. Então, sempre aquele sonho. Mas já que esse dia nunca chegava, não acontecia, eu falei assim, bom, eu acho que eu vou ter que fazer um tratamento, ir a um médico, descobrir se não tem alguma coisa que me atrapalha, né? E aí eu fui ao médico e fiz todos os exames, meu esposo também fez e tudo, e não tínhamos nada. Aí eu virei para o médico e falei assim, doutor, o que a medicina me explica de uma mulher casada que tem uma vida sexual ativa e não tem nenhum problema e não engravida? Ele simplesmente olhou para mim e falou bem assim, tem coisas que a medicina não explica. E eu falei, glória a Deus, é porque é o Senhor, é no tempo do Senhor, é na hora que o Senhor quiser, é quando Ele permitir. Então, saí daquele consultório falando assim, não, chega de tratamento, chega, vamos continuar no momento certo, Deus vai me dar. Mas eu não desisti. Eu continuei sonhando, eu continuei orando, eu continuei indo, caminhando, porque eu sabia que o mesmo Deus de Abraão e Sara, de Elcana e Ana, era o Deus de Marcelo e Janaína. Olha aí. Eu acreditava plenamente nisso. E dando continuidade, vamos caminhando. E aí, até que em 2010... eu já trabalhava de contrato pelo GDF. E aí eu estava estudando muito, porque vinha o concurso no final de 2010. E aí eu estava pronta. Eu falei assim, dessa vez a Janaína vai conseguir, dessa vez vai dar certo. Fiz a prova, nada. Nossa, foi muita decepção. Mas, ciente, não. Aí vem a prova do contrato em seguida e eu vou passar no contrato. Janaína fez a prova. Mais uma vez, nada. Nossa, 2011 foi um início de ano muito difícil para mim, de muita frustração. Eu cheguei a questionar com Deus e a falar bem assim, Senhor, para que eu vivo? Para que eu existo? Eu sou uma mulher que eu não consigo passar num concurso tão sonhado. Eu não consigo engravidar, que é o sonho de ser mãe. Para que eu vivo? Eu acho que naquela hora, Deus olhou lá do céu e falou assim, não, chega. Chega, a gente precisa mudar a história dessa menina. Olha aí. E aí, preparando, porque em julho era o nosso IBF, e em junho, as irmãs, desde o Dia das Mães, as irmãs do Círculo de Oração estavam orando, intercedendo por mim, para Deus me dar esse sonho. E uma coisa que eu coloco é a cobrança das pessoas. As pessoas que estão à sua volta, elas cobram muito. E aí, você não vai ter filho, não? Nossa, já tem tanto tempo de casado e você nada, não vai ter filho, não. Né? E aí, ou às vezes fazem alguma brincadeira. Fulano de tal engravidou. De novo? Vamos pegar esse filho e vamos dar para o Marcelo, vamos dar para a Janaína, porque eles não fazem mesmo, vamos dar para eles. Às vezes, no meio da roda, você engole seco e passa, ri e vai embora. Quando chega em casa, você desaba. E assim, essas brincadeiras já vêm desde assim, né, antes do casamento. Vai casar não, aí casa, né? Aí depois que casa, não vai ter filho não, aí tem o primeiro filho. Não vai ter outro não, aí tem o segundo, né? Então assim, são umas cobranças que às vezes as pessoas fazem. Eu creio que muitas das vezes são até sem um intuito de maldade,
mas que acaba ferindo, né? Isso, porque você não sabe o coração daquela pessoa. É. Você não sabe do desejo do coração daquela pessoa. Porque o problema está aí. Entendeu? Porque se não fosse o desejo, levaria na esportiva e na brincadeira da mesma forma. Mas como tem aquele desejo, né? Sonho. Aquele sonho, aquele desejo. Então, isso que atrapalha. E aí, nesse meio termo, nós preparando para poder fazer a EBF, né? Que é a Escola Bíblica de Férias, eu fui em um congresso de crianças em Brasília, na verdade, Arniqueiras, onde quem estava ministrando lá é a tia Jo, a Joane Bentes, ela é uma missionária de infantil para crianças. E aí, no meio da ministração, no final da ministração dela, eu estava lá no fundo da igreja e Deus usou ela para falar comigo e falou bem assim: Janaína, ela falou meu nome, Janaína, este ano Deus está te preparando para ser mãe. Olha aí, que lindo. Nossa, eu saí daquele culto maravilhada, sonhando, esperançosa, sabe, muito feliz, e vim embora. Passou EBF, tudo, aquela correria, aquela alegria. E depois da EBF, eu falei, eu tô grávida. Quando foi no mês seguinte, em agosto, assim, veio a notícia, realmente. Primeiro, o positivo do exame, deu positivo. Realmente, eu estava grávida. E aí veio os sonhos, né? Vamos esperar, vamos sonhar, cada detalhe. A gravidez muito tranquila que eu tive. Eu não enjoava, estava tudo em paz, sabe? Sabe, tudo com perfeição. Sim. Estava sendo. Só que a gente sabe que quando Deus, Ele vai te entregar aquele sonho, aquele desejo do seu coração, que você tanto almejava, o inimigo ele não fica feliz com isso. Ah, com certeza. Ele não fica. Ele quer de alguma forma tentar te parar. Ele quer fazer, porque ele veio simplesmente para quê? Matar, roubar e destruir. Ele queria destruir a alegria que eu estava no coração. Ele queria roubar a minha paz. E veio as lutas, veio as provações. Mas quando Deus, Ele te promete, Ele levanta do trono para te entregar o que você precisa e o que você tanto almeja. Glória a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor se levantou do trono. Ele enxugou as minhas lágrimas. Ele curou as minhas feridas e colocou um cântico de vitória na minha boca. E hoje eu tenho alegria na minha casa, no meu lar. Eu tenho Samuel. Quando eu descobri que era um menino, eu falei assim, não tem outro nome. Vai ser Samuel. E o Samuel veio a cara do pai dele, trazendo muita alegria, muita alegria. E esse um dos sonhos. Mas e o segundo sonho, Janaína? Como é que fica essa história toda? O segundo sonho, eu ainda sonhava com ele. Eu achava que eu ainda ia passar. Mesmo com o Samuel pequenininho, eu continuei estudando, eu continuei tentando. Até que eu comecei entrei em um processo de cura, de libertação, de transformação. E nesse processo aí, você me falava assim, é importante, né, a gente falar para as pessoas que do momento em que você quis ser mãe até o momento que o Samuel nasceu, foram quantos anos? Bom, na verdade, eu tinha 11 anos de casada quando o Samuel veio. Então, 11 anos depois. Isso, 11 anos eu engravidei e no ano que eu completava 12 anos, o Samuel nasceu. 12 anos. Então, hoje ele está com 10 anos. Hoje o Samuel tem 10 anos e eu tenho 22 anos de casada. E por que eu perguntei isso para você? Porque olha só que bacana assim, né? Eu creio assim que, além dos seus sonhos, Deus tinha uma promessa para a sua vida, né? Do seu filho e tudo, e você desejava, almejava e batalhava por isso, orava por isso, mas como você disse, foi no tempo de Deus.
E é engraçado porque o que a gente falou lá atrás, né, sobre a perseverança, que ela gera em nós um caráter aprovado, eu creio que dentro disso tudo Deus estava gerando em você e sua esposa um caráter, né, aprovado diante dele, né, provando a perseverança de vocês. E hoje vocês têm um filho abençoado por causa dessa perseverança em Cristo, né? De não desistir, de jogar a toalha. Ah, não vou servir mais o Senhor não, porque eu estou aqui tentando engravidar e o Senhor não me ouve e tal, né? Mas no tempo certo o Senhor vem em nosso socorro, né? Eu creio que assim é o mesmo choro ali de Ana, né? Quando ela, o profeta Samuel, já não aguentava mais ser humilhada, como você falou, vem as humilhações, as falácias, as brincadeiras, e vai passando por um processo de humilhação mesmo, né? Porque isso é um desejo do nosso coração. Ser pai, ser mãe, quando você tem esse desejo no seu coração e isso não acontece, vem o processo de humilhação também, né? E aí quando você tem esse choro diante de Deus, de rasgar o nosso coração, né? A palavra fala assim que tudo aquilo que nós pedimos pedirmos a Deus, se a gente crer em nosso coração e não duvidar, a gente já recebeu, né? E essa convicção que a gente tem que ter, em que Deus ele vai responder as nossas orações. Bacana. Com certeza. E eu falo bem assim, várias vezes que eu conto esse meu testemunho, eu ainda falo, coloca as pessoas para pensarem, porque na minha questão, o que eu estava sonhando e almejando era ter um filho, mas e você? Qual é o seu sonho? Qual o desejo do seu coração e que você vem anos e anos sonhando e pedindo para o Senhor? Vai ter o momento certo. Vai ter um momento certo em que o Senhor vai te conceder. A única coisa que nós não podemos é desistir e parar de sonhar. É verdade. Desistir e parar de sonhar. E você me falava também sobre um projeto que Deus colocou no seu coração que veio através desse período, né, de transformação. E hoje você tem um projeto aí muito, muito lindo, né, que chama Mães com Princípio, é isso? Isso. Então vamos lá. Quando eu entrei nesse processo de libertação, transformação, o que me ajudou foi a Universidade da Família, a UDF. Eu comecei a fazer todos os cursos da UDF. E o Senhor foi tratando no meu coração e mostrando que para cada pessoa ele tem um sonho. Para cada pessoa ele tem um projeto. Que ninguém é igual a ninguém. E que eu não precisava querer ser igual às minhas cunhadas e concunhadas. Os sonhos que o Senhor tinha para mim eram outros. Só que era muito difícil de aceitar isso. Isso para mim era muito difícil. Teve um período nesse tempo em que eu adoeci. O Senhor falando para Jonas, vai para Nínive. Não, Senhor, eu quero ir para Tarso, quero ir para Tarso, quero ir para Tarso. Desse jeito. E aí eu não queria, parece que eu queria aquilo que parece que estava enraizado em mim, sabe? Eu tinha, não sei se era provar que eu também era capaz, que eu também conseguia. E o Senhor querendo me colocar. Eu adoeci, depois sarei, e aos poucos eu fui aceitando aquilo. Depois de ter feito todos os cursos da Universidade da Família, eu entrei em uma mentoria. Eu fiz uma mentoria com a Estela Reis. E que nessa mentoria realmente me ajudou a descobrir quem era a Janaína. Qual era o propósito da Janaína. O que Deus tinha para mim, para o meu coração. E foi quando eu descobri o Mãe com Princípios. Eu descobri esse projeto e isso. O Senhor foi colocando no meu coração. E o desejo no meu coração. Voltando um pouquinho lá atrás, quando Samuel tinha 2 anos de idade, eu me deparei numa situação assim. Parece que a gravidez não foi difícil. O parto não foi. Lógico, né? Foi uma cesariana, então não foi difícil. Não foi tão difícil. Eu não enfrentei ser normal. Mas o que aconteceu? Eu achei tudo foi tranquilo. Mas educar o Samuel estava sendo o meu maior desafio.
E aí eu orei. Eu falei assim, Senhor, me ajuda. Parece que eu não estou conseguindo. Parece que eu não consigo. Me direciona. E aí eu já tinha percebido que desde lá atrás eu já estava procurando aprender mais sobre educação de filhos, aprender mais sobre isso. E aí passei a ler, comecei a fazer alguns cursos sobre maternidade. E quando eu me deparei lá no projeto que Deus queria para mim, no que realmente Deus queria, que era ajudar mães nesse processo da maternidade, aí que veio cair a ficha, o motivo de ter sofrido tanto, o desejo de ser mãe. Depois o inimigo tentou lutar para que eu parasse ali, mas eu ainda consegui. Esse era o motivo, e o Senhor tinha esse desejo para mim. Esse era o sonho, os sonhos do Senhor para a minha vida. É muito mais além do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Verdade. É o que Ele tem para nós. E que muitas das vezes nós ficamos presos ali, naquilo, e não redamos o pé, né? A gente... Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, né? Às vezes a gente usa algumas falas que depois a gente não tem... a gente não consegue imaginar a imensidão que essas palavras ela tem nas nossas vidas, né? A palavra de Deus ela vai nos ensinar assim que a nossa boca ela tem poder para abençoar e amaldiçoar, né? Lá em Provérbios vai dizer assim que a nossa boca, que a língua, né, ela tem poder para ferir as pessoas. Então, assim, a nossa palavra, né, a Bíblia também vai nos dizer que a palavra lançada ela não volta vazia, né? Então, assim, a nossa boca ela tem um poder que às vezes a gente não imagina. E às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero viver os seus sonhos. A gente até canta, né, algumas músicas assim. Senhor, os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos são melhores do que os meus, né? E a gente canta na igreja, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. E só que a gente não tem ideia do que realmente é isso, quando a gente precisa passar por isso, né? Abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, realmente para viver os sonhos e os planos de Deus para as nossas vidas. E aí esse processo ele é doloroso, né? Porque a gente, cara, agora realmente eu tenho que viver aquela palavra que eu cantava, e agora como que vai ser? E isso é que é difícil muitas das vezes das nossas vidas, né? Como eu falei, Deus falando, vai para Nínive, eu quero te usar lá. Não, Senhor, vou para Tarsis, eu quero ir para Nínive, né? Aquele povo lá não me merece, aquele povo lá não merece conhecer a tua palavra. Mas o Senhor, ele tem um plano e um projeto na vida de cada um, né? Cada um de nós temos um DNA, e esse DNA nos faz ser únicos, né? De uma forma única que Deus vai nos usar. E esse projeto que Deus tem colocado no seu coração, mãe com princípios, né? O que esse projeto ele trabalha na vida das mães, das mulheres? Fala um pouquinho para nós aí sobre esse projeto. Na verdade, muitas das vezes, quando nós somos mães, nós estamos preocupados. Na verdade, não só mães, pais em si. Nós estamos preocupados. A roupa que o nosso filho vai vestir, a escola que ele vai estudar, qual é o cursinho que ele vai fazer, qual é o esporte que ele vai fazer. E jogamos toda a responsabilidade da vida espiritual dos nossos filhos para a igreja. E o pastor, ele é importante na vida dos nossos filhos. O ministério infantil, os líderes, os professores do ministério infantil faz totalmente a diferença na vida dos nossos filhos. Mas essa responsabilidade é nossa, de pais. E o que nós estamos fazendo para que os nossos filhos cresçam espiritualmente? Quem que nós estamos deixando chegar primeiro ao coração dos nossos filhos? E isso eu sempre tive, desde o Samuel ainda muito pequenininho. Eu falava assim, Jesus vai chegar primeiro no coração do meu filho. E
tudo que eu pude fazer, eu fiz até então, para que Jesus chegasse primeiro no coração deles. Mas quantos e quantos pais estão dormindo nessa questão? Deixando essa responsabilidade para a igreja. E o que acontece? A igreja até faz o seu trabalho, só que essa criança ela vai ter um encontro de leitura da Bíblia. Ela vai ler a Bíblia quantas vezes na semana? Uma única vez, no dia que ela vai para o quê? Para a escola dominical. E se a igreja não tem um trabalho específico no culto à noite, vai ser só aquela palavra da escola dominical mesmo. Porque o culto à noite, muitas das vezes, não vai atingir, principalmente se for os menores. A não ser que eles sejam maiorzinhos, por exemplo, a partir dos seus 10 anos, as crianças já começam a prestar mais atenção, mas até então. E aí? E nós, pais, o que nós fizemos? Os pais jogaram essa responsabilidade, que na verdade são deles, para a igreja, né? de ensinar os princípios cristãos, né? E, na verdade, esse é o meu trabalho, que, na verdade, eu estou ali no Instagram e eu falo muito sobre isso, sobre essa responsabilidade na educação dos nossos filhos, que são nossa. E o que nós podemos fazer, o que nós possamos fazer para que os nossos filhos vão crescendo espiritualmente. E uma das primeiras coisas é você ter o hábito de fazer o culto familiar com o seu filho. Desde quando ele sai do hospital, você já pode estar fazendo. Lógico, tem toda uma estrutura apropriada para a idade, o tempo também, tudo isso. Então, por que eu falo isso? Porque se você cria o hábito no seu filho de fazer o culto familiar em casa, o seu filho vai crescendo e ele vai começar a fazer sozinho. Por um exemplo, Samuel hoje tem 10 anos, ele faz os devocionais dele todos os dias sozinho. Olha Aí agora, Janaína, mas então... Para você, né? Você consegue. Não é porque a Janaína consegue, não. É porque ela persistiu. Começou e continuou. Vai ter dia que o Samuel vira e fala assim, mamãe, vou fazer devocional hoje não. Hoje eu não quero, não. Aí eu falei assim, filho, olha só, o seu dia tem 24 horas. Você tem 20 minutos para Deus e você não quer dar 20 minutos do seu dia para Deus? Ele é mesmo, né, mãe? E corre e vai fazer. Vai depender do nosso diálogo com os nossos filhos para ele ir e caminhar. E isso facilita muito. Declarar a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Como isso é importante. Tão importante, para você ter uma noção, o Samuel pequenininho, mas ele não dormia só no quarto. Ele tinha medo. Muito medo. Aí vocês sabem, crente, assembleiana, Janaína tinha um óleo de unção em casa, entrava no quarto, ungia o quarto e tudo, e conversava com ele, fazia o culto, né, familiar, e orava com ele, e nada. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer para esse menino parar de ter medo? Parece que não tem mais alternativa. Aí foi quando, estudando, eu vi outras ideias de outras pessoas também, que falava bem assim, precisamos declarar a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. E aí eu comecei a separar todos os versículos que falavam de medo, e aí nós começávamos a memorizar um por semana. Aí eu tenho um quadro na minha casa, e aí eu escrevia no quadro, e como o Samuel estava estudando de manhã, aí quando ele acordava, a gente para em frente do quadro, lê o versículo 2 vezes, ora por ele e ele vai para a escola. Aí ele foi memorizando aquele versículo. Quando chega mais no final da semana, ele já sabe o versículo de cor, tá? A mãe e o pai não sabem não, mas o filho sabe. Porque nós fazemos junto com ele. Não deixa ele fazendo sozinho. Sim. E aí, quando ele foi dormir, ele falou assim, mãe, não dormi sozinho no meu quarto, não. Aí eu, vamos, filho, lembra do versículo? Deita, na hora que você deitar e que você lembra do versículo e fica lembrando desse versículo, você vai ver que você vai pegar no sono. E aí, quando foi no outro dia, ele virou e falou assim, mamãe, esse negócio é verdade, né? Eu fiquei falando o versículo, dormi que nem percebi. E hoje ele dorme no quarto dele, não tem nenhum medo mais. Então, olha a importância de declararmos a palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos, de fazermos o culto familiar. E isso que eu estou ali no Instagram e conversando com as mães, incentivando essa questão, sabe? Da espiritualidade dos nossos filhos. Mas quando eu comecei em 2020.
tinha um ano que eu estava no Instagram, veio no meu coração o desejo de montar uma comunidade de mães. Olha só. Aí eu falei assim, vou montar uma comunidade de mães agora pelo WhatsApp, para mim poder ficar mais perto dessas mães, para que eu pudesse falar mais, né, com elas e até ouvir também. Aí eu comecei essa comunidade pelo WhatsApp. E aí no início era só eu, uma vez na semana tinha uma palavra, pronto. Aí o Senhor foi me direcionando, o Senhor nos desafia e nos direciona, né? E aí foi quando depois de um mês depois o Senhor começou a mandar pessoas para ser parceiras na comunidade. Olha só. Então hoje nós temos na comunidade psicólogas, nós temos mentoras, pastora, né? Líderes que estão ali, cada semana uma dá uma palavra. E temos dia de oração também, é o dia que nós tiramos para orar pelos nossos filhos. E ouvimos os pedidos uma das outras, oramos uma pelas outras, e tem sido uma bênção. Hoje já está um pouco maior, porque hoje nós fazemos devocionais, desafio de oração pelos filhos, desafio de oração pela família, e todos os dias tem uma postagem ali na comunidade. E tem sido literalmente uma bênção mesmo. Esse trabalho, eu falo assim, Senhor, nunca imaginava. Eu, Janaína, gravando vídeo, nunca fazendo live, nunca na vida eu fazeria uma coisa dessa. Quantas e quantas vezes eu programei toda a EBF e coloquei outra pessoa para dirigir no meu lugar, porque eu não tinha coragem de pegar o microfone e ir lá para frente. Mas isso vem lá de quê? Da cura, transformação, né? O próprio ensinar ali pro filho, né? Você vai vencendo seus próprios medos, né? Fui vencendo os meus medos. E aí, há um ano, menos um pouco de um ano atrás, o Senhor foi lançando os desafios e o Senhor falou bem assim, quando você for comemorar um ano de comunidade pelo WhatsApp, você vai fazer o seu primeiro evento presencial. Senhor, mas como assim? Presencial? Não, Senhor, acho que sou eu, acho que isso é de mim, acho que isso não, Senhor. E eu falei assim, Senhor, me dê um sinal, me mostra. E aí, quando eu falei assim, entrou na comunidade um tanto de pessoas de uma vez, meu celular chega e fez, entrando um tanto de gente. Senhor, isso é um sinal de que realmente é isso que o Senhor está falando? Aí eu fui trabalhando no meu coração para que isso acontecesse. E agora, no dia 17 de setembro, nós vamos ter o primeiro evento presencial. Olha aí, que bem. Nós vamos ter o primeiro imersão da mãe cristã. Olha aí, que top. Tem umas minhas parceiras, amigas parceiras que estão na comunidade também, vão estar junto, porque a maternidade ela é um processo. Sim. E muitas das vezes nós queremos nós passamos para os nossos filhos o que nós temos no nosso coração. E muitas das vezes o que nós temos no nosso coração? Angústia, tristeza e dores. E nós transferimos o que para os nossos filhos? Isso. Verdade. E enquanto você não é curada dessas dores, você não vai conseguir exercer a sua maternidade da maneira que o Senhor te chamou para exercer. Eu ia até te fazer uma pergunta em relação a isso, né? Essa importância, você me falou que antes de tudo, Deus te curou você, né? E essa importância da mãe ela ser curada. E o que o projeto Mães com Princípios, ele visa isso em relação à mãe, né? A essa cura. Como que o projeto Mães com Princípios pode ajudar essas mães a serem curadas, né, de traumas? Quantas mães às vezes são abusadas, né, seja fisicamente, emocionalmente, de uma forma, às vezes até sendo espancadas dentro de casa, maltratadas
pelos maridos e tudo mais, né? E como que esse projeto Mães com Princípios pode ajudar essas mães? Na verdade, assim, hoje ainda nós não temos um trabalho específico individual com essa mãe. Mas nós temos várias outras pessoas que a gente pode estar indicando também. Mas o que é importante? Essa mãe encontrar essa dor. Porque essa dor, essa ferida, ela não é de hoje. Ela veio lá da sua infância. A maioria das dores, ela foi imposta na sua infância. Porque o inimigo, ele tentou roubar a nossa identidade. Ele tenta roubar e lançando as feridas nas nossas vidas. E nós precisamos, literalmente, perdoar as pessoas que nos feriram. Nós precisamos jogar essa dor e essa ferida ao pé da cruz. O primeiro passo, então, seria aí o perdão, né? Perdão. Encontrar o perdão e perdoar as pessoas que nos feriram e tal. Um tempo atrás, uns anos atrás, eu creio uns 4 anos atrás, também passei por um processo de mentoria e eu fui muito edificado por esse processo de perdão. Porque, às vezes, eu já falei algumas vezes aqui no podcast, nós falamos da boca para fora que perdoamos, né? Eu perdoo, eu já perdoei e tal. Mas toda vez que aquilo vem à tona, um episódio ou algo que relembre ali aquele acontecimento, acaba vindo uma dor, uma ferida. E quantas coisas nós fazemos e às vezes somos paralisados. A questão mesmo de, às vezes, desistir das coisas. Porque, às vezes, você começava algo e seu pai ou sua mãe falava, não, você não vai dar em nada, você não vai conseguir, esse menino aí não vai dar em nada, esse menino aí é atentado, não sei o que e tal. E muitos pais lançam palavras de maldição sobre a vida dos filhos e nem imaginam o trauma, a dor que estão causando, não só como criança, mas lá na frente como adultos, né? Como adultos. Então, assim, esse processo de perdão foi muito importante na minha vida, principalmente em relação ao meu pai. Porque isso me fez crescer, assim, de uma forma, como pessoa, no meu trabalho, na minha vida espiritual, desenvolver o meu ministério, meu chamado em Deus. E tudo isso aconteceu depois do perdão. Então, realmente, isso que você falou, eu vivi na minha vida. Então, eu sei que isso é muito verdade. Só que eu até costumo dizer assim, eu já prego isso na igreja, às vezes eu falo isso, e eu costumo dizer o seguinte, que o perdão, eu não acredito num perdão em que eu falo assim, eu perdoei a Janaína, beleza, nós somos da mesma comunidade e tal, ela me feriu, me machucou, me magoou de alguma forma, e eu perdoei ela. Mas aí quando a Janaína vem na minha direção, eu mudo de lado, eu passo para o outro lado, eu finjo que não vi ela, eu não acredito nesse tipo de perdão. Eu não acredito no perdão que você fala assim, não, perdoei fulano, mas aí eu mudo, quando ela vem na minha direção na rua, eu mudo de lado para não falar com ela. Eu não acredito no perdão que você fala assim, eu perdoei fulano, mas você não consegue dar um abraço nessa pessoa. Por quê? Porque eu creio que o perdão, ele é cura. Se é cura, você pode até ficar com a cicatriz, mas você pode tocar lá e ela não vai te ferir, não vai doer mais. E o que Jesus ele veio fazer por nós ali na cruz? Né? Jesus veio trazer uma cura sobre uma ferida que o pecado abriu lá em Adão, né? Que foi o quê? Nos afastar de Deus. Então, o pecado, ele faz o quê? Ele nos afasta de Deus. O perdão, ele faz o quê? Nos aproxima. Então, se eu perdoei, esse perdão, ele na verdade, ele tem que fazer o quê? Me aproximar. Ele não pode me distanciar. Porque se ele me distancia, eu não perdoei. Né? E se eu não perdoei, eu não fui curado. Então eu preciso curar. Eu preciso receber essa cura de fato e de verdade. Então assim, quando eu perdoo, aí a palavra de Deus vai dizer assim que nós precisamos perdoar os nossos irmãos assim
como ele nos perdoa. E se nós não perdoarmos o nosso irmão, ele também não vai nos perdoar. Então, assim, se o perdão ele aproxima, se o perdão ele nos aproxima de Deus, ele nos liga a Deus novamente, então esse perdão, quando eu falo em relação ao meu irmão, ele também tem que me aproximar do meu irmão e não me afastar. E é um perdão que realmente ele tem que trazer cura, que vai me fazer olhar para o meu pai hoje com um olhar de misericórdia lá atrás. Porque às vezes eu cobrava algo do meu pai e eu não tinha esse olhar de misericórdia na vida dele, e eu cobrava coisas que hoje, olhando para trás, eu falo assim, cara, mas meu pai também não recebeu. Como que ele poderia dar algo que ele não tinha? Mas por quê? Porque hoje eu olho com um olhar de misericórdia de um perdão que trouxe cura. Verdade. Né? E às vezes o pai, como você falou, ele vai transmitir o quê? Aquilo que ele recebeu. O que recebeu. Se ele, como que ele vai abençoar o filho dele se a vida toda dele ele foi amaldiçoado pelos seus pais? Aí ele precisa passar por esse processo de cura. Precisa. Como ele precisa. Porque se você não passar por esse processo, você também vai estar ferindo. Se você foi ferido pelos seus pais, e você vai ferir os seus filhos vão ferir os seus filhos. E aí, pronto, vai dar continuidade. É uma cadeia, né? Uma cadeia. E por isso que nós precisamos passar primeiro por esse processo de cura. Quando você passa por processo de cura, você passa de se conhecer, saber quem você é em Cristo Jesus, descobrir a sua verdadeira identidade. Aí sim você vai estar pronta para ajudar o seu filho a conhecer a verdadeira identidade dele também. Porque quando nós conhecemos a nossa, nós vamos induzir os nossos filhos a conhecer a dele. Agora, quando nós, cheio de ferida, cheio de amargura, não conseguimos ver esse lado, os nossos filhos também. Então, isso que é importante, entendeu? Uhum. Esse processo. Então, esse primeiro imersão da mãe cristã, nós vamos estar trabalhando sobre isso. Nós vamos estar falando sobre cura, nós vamos estar falando sobre identidade, né? O papel da mãe, exercer o chamado de Deus para a sua vida, que é a maternidade, que é a sua maternidade. E não desistir da sua maternidade. E tudo isso que nos ajuda, a oração. A oração nos ajuda muito nessa questão. E para quantas mães, assim, às vezes é dolorosa a maternidade, né? Sofrido. É muito doloroso ali ter um filho e tal, amamentar e tudo isso, né? E cheio de culpa também. Quantas e quantas mães estão levando a sua maternidade cheio de culpa? E nós temos que passar por esse processo para que a maternidade seja leve. Uhum. Que ela seja leve, sem culpa. Tudo facilita. Nós vamos gerar crianças cheias de Deus. Os nossos filhos serão filhos diferentes por causa de um processo que eu, Janaína, primeiro aceitei passar por ele, para conseguir gerar no meu filho uma criança segundo o coração de Deus. Porque quando eu sou uma mãe segundo o coração de Deus, eu vou conseguir gerar no meu filho uma criança segundo o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. É muito edificante esse quadro. Cada dia mais o Senhor tem me levado a assim, ter um amor pelo ministério infantil que muitas das vezes dentro das igrejas foi deixado de lado, né? Até falei aqui em outros podcasts que muitas das vezes os pastores pegavam e tinha um momento ali da escola, da escolinha ali, vamos passar a linha, né? Quem nasceu na igreja ou quem foi desde pequeno para a igreja sabe como é que é. Vamos passar a linha, vamos passar a linha. Por quê? Porque lá vai ter brincadeira, lá vai passar um vídeo e tal. Mas não tinha essa objetividade, né? De ensinar a palavra de fato, na linguagem deles, do jeito deles, mas o principal objetivo tem que ser ensinar a palavra, os princípios, né? E muitas das vezes servia só para deixar os pais assistirem em paz
o culto, né? E tratando as crianças com desprezo. Aí a gente lembra da passagem lá que aconteceu com Jesus, né? Os discípulos repreendendo e tal, as crianças, não incomoda o mestre e tal. Fazendo mais ou menos o que a gente fazia dentro da igreja. Tratando as crianças com desprezo, né? Não, vamos incomodar o seu pai, a sua mãe, ele tem que ouvir a palavra. Ah, e as crianças não precisam? Elas precisam, são as que mais precisam. São as que mais precisam. Né? Que são a próxima geração, né? Ela tem todo um caminho para prosseguir, né? E elas precisam, e muitas das vezes isso entristece muito, sabe? Entristece muito, principalmente para quem está no ministério infantil. Porque muitas das vezes a gente ouve bem assim, vamos tirar essas crianças do culto. Né? Quantas igrejas ainda têm esse pensamento? Vamos tirar as crianças do culto para os pais conseguirem prestar atenção. A mesma coisa que os discípulos faziam, né? Não, vamos tirar as crianças do culto para transmitir a palavra da forma que ela vai entender e ela vai compreender e elas vão sair dali abastecidas. Né? Tem que ter essa visão. Na verdade, assim, eu creio até que vai assim, além, né? Não, vamos levar as crianças agora para o culto delas. Isso. E não tirar elas do culto. Né? Vamos levar elas para o culto delas. Vamos... E se nós tivermos crianças curadas, com princípios, educadas ali dentro da igreja, do ministério infantil, com pessoas preparadas, porque também, às vezes, colocava qualquer pessoa para ministrar ali para as crianças. Porque as crianças, vamos colocar, fulano está chegando agora, o que você faz? Sei não, vai para o ministério infantil. E não é assim, né? Tem que ser pessoas ali preparadas. Inclusive, eu estava lendo um artigo que eu esqueci o nome dele, mas ele fez um estudo e pessoas, pedófilos, dentro do ministério infantil, nas igrejas, e os pastores não se atentavam para isso. E quantos, às vezes, não entra ali dentro do ministério infantil sem ter um preparo, sem analisar o perfil, o caráter dessa pessoa que vai estar ali com o seu filho, com as crianças, com o futuro, e às vezes, muitas vezes são pedófilos, abusadores, pessoas que, né, não têm ali realmente essa transformação de Deus. E nós sabemos que o diabo ele é sujo, né, para entrar dentro das igrejas, do ministério infantil, para atacar as crianças dessa forma. E nós vemos hoje, dentro do nosso governo, a nossa política, né, do Brasil, o quanto as crianças são atacadas, né, com ideologia de gênero, com muitas outras coisas. Por quê? Porque até um amigo fala assim, que a criança é como um HD sem nada, zerado. E ali você vai armazenando coisas. Então, é fácil dela pegar, né? Você viu você falando para nós que seu filho ele decora o versículo aí com facilidade, porque o HD dele tá limpinho, né? Não tem nada, então assim, vai decorar ali com facilidade. Então, se você ensina a palavra de Deus, ele vai aprender a palavra de Deus. Agora, se você ensina outras coisas, ele vai aprender outras coisas, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo. Por isso que é tão importante esse nosso papel da mãe. Tão importante. Eu falo da mãe porque a primeira infância é mais a presença da mãe mesmo. Sim. Mas, por exemplo, nós temos a Noite da Bênção. Nós fazemos em casa a Noite da Bênção. E nesse dia, é o dia que nós tiramos 2 hinos de adoração, porque o Samuel já tem 10 anos, então eu quero ensinar ele a adorar. Então, eu separo 2 hinos de adoração. Muitas das vezes, até ele mesmo escolhe o hino que ele quer. E a gente faz um momento de adoração. Depois, nós fazemos um momento de leitura da palavra, um comentário. E vamos para a bênção. Nós temos o óleo de unção. E o Marcelo, como pai, o sacerdote da nossa casa, o sacerdote do nosso lar, ele unge o Samuel em todas as áreas da vida dele, abençoando tudo na vida do Samuel. Depois, ele me unge também como a esposa dele, né? E aí ele também com óleo de unção me unge. E depois, eu e o Samuel ungimos o Marcelo como sacerdote da nossa casa. Olha aí, que bênção. E quando nós passamos a fazer isso uma vez por semana, nós vimos totalmente diferente. Que diferença isso faz, tanto na vida dos nossos filhos
como nas nossas vidas também. Sim. Olha só, pensa só, se durante um ano você faz um culto desse, né? Uma noite dessa, por semana, quantas vezes você orou e abençoou especificamente o seu filho? Até seu filho completar ali seus 18 anos de idade. Se a nossa palavra tem poder, aquilo vai ficar enraizado no coração do meu filho. A tendência dessa palavra ser se cumprida na vida dele é totalmente. Olha só para você ver, você falando isso daí, quando o povo saiu ali do Egito, qual foi a ordem do Senhor para aquele povo? Que eles ensinassem os feitos, aquilo que o Senhor tinha feito por eles ali no Egito. Não esquecesse, ensinasse a próxima geração. Por que o povo de Israel eles se perdiam? Porque os pais deixavam de ensinar, de falar, né, sobre aquilo que Deus tinha feito ali com eles. Abrido o mar, né, feito descer o maná, trazia sombra, água e tudo mais. Então, quando Josué ele fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é uma promessa. Na verdade, é uma decisão de Josué. Quando ele fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, o sacerdote, né? Ele exerce o sacerdócio dele ali, de Josué. Então ele decide que ele e a casa dele vai servir ao Senhor, independente da circunstância e tal. E essa importância de ensinar a próxima geração. Porque se nós não ensinarmos a próxima geração, como que eles vão poder pregar? Como que eles vão poder falar das maravilhas que Deus fez na vida dos seus pais? E aí vai acontecer o mesmo que acontecia ali com aquele povo, né? Eles vão se perder, vão começar a adorar outros deuses. Por quê? Porque eles não conhecem, né? Porque nós vamos ensinar os nossos filhos como? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, a todo tempo nós precisamos ensinar os nossos filhos. Todo tempo. Algo bem interessante, na parábola do filho pródigo, você falando isso, e vem algo bem a calhar, porque quando o filho pródigo ele tá ali perdido, na bagunça e tal, já não tinha nada, né? Tava comendo lavagem do porco, o que acontece com ele? Qual que é a lembrança dele? Como ele era tratado na casa do pai. Né? Ele lembra da onde? Da casa do pai. E aí ele fala assim, não, até lá na casa do meu pai os servos estão sendo mais bem tratados do que aqui. Então, não era aquilo que o pai falava que ele lembrou, era aquilo que o pai fazia, que marcou a vida dele. Então, existe uma frase que fala assim, que as nossas atitudes elas vão pregar mais do que 1000 palavras. Né? Então, assim, aquilo que nós fazemos... e isso, né, que você faz o culto ali de abençoar o filho e tudo mais, isso vai pregar para ele muito mais do que se você só falasse, você tem que ler a Bíblia, e aí você não lê, você tem que adorar, mas aí você não adora, você tem que tirar um tempo para o Senhor, mas aí você não tira, né? Isso é importante. Eu costumo falar bem assim, que nós não podemos ser hipócritas. De ensinar e pregar uma coisa para os nossos filhos e fazermos outra. Os nossos filhos, nós somos espelho para ele. Ele está, vai ser o que nós estamos passando. Sim. E o que é? Que nós possamos pensar nas nossas atitudes. Muitas das vezes eu falo de obediência para o meu filho, que ele precisa obedecer, porque é um mandamento do Senhor, obedecer pai e mãe, mas eu não me preocupo em obedecer às leis de trânsito, em cumprir, às vezes, as ordens que o prefeito dá na cidade, o presidente. Então, e aí? Eu estou falando para o meu filho sobre obediência, mas em nenhum momento eu estou vivendo a obediência na minha vida. Então, isso é muito importante. Total importante. Eu falo para o meu filho que ele não pode mentir. Mas quando ele depara várias questões durante a minha vida que eu estou mentindo e meu filho está filmando isso, ele está vendo tudo isso. Está filtrando, né? Ele está filtrando. Então, ele vai fazer o quê? Vai ser o espelho.
Com certeza. A nossa vida vai pregar muito mais, né? É muito gratificante, Janaína, esse podcast. Eu creio que edificou a vida de muitas pessoas. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco, né? No Andando com o Mestre. Creio que você vai voltar aqui mais vezes. Em nome de Jesus, depois desse evento aí, para contar para nós como que foi essa experiência e daquilo que Deus tem feito na vida dessas mães. E muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Eu agradeço muito, agradeço mesmo, me senti muito honrada de estar aqui, né, conversando um pouquinho, falando das minhas experiências, daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Sou muito grata mesmo por tudo isso. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um podcast Andando com o Mestre. Como eu disse, se você gostou desse conteúdo, se tem edificado a sua vida, curte aí, compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, Jesus te ama.